Paz e graça, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Sou o pastor Otomires Barbosa e estamos aqui para gravar mais um vídeo para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nesse vídeo que nós estaremos aqui gravando, eu quero falar a respeito de um assunto que ele é muito polêmico. Onde esteve Jesus entre a sua morte e a ressurreição ao terceiro dia? Onde ele esteve? Porque quando nós ouvimos as pessoas ensinar a palavra de Deus, há várias linhas de interpretação que fala que uns dizem que Jesus Cristo ele fica dormindo e ao terceiro dia ele ressuscita. Outros dizem que Jesus ele desce para o seio de Abraão e outras linhas de interpretação falam de uma forma diferente. Mas o que nós devemos procurar é entender o que a Bíblia fala. E neste momento eu quero ler aqui com os amados irmãos ouvintes que estão nos assistindo aqui através deste canal este Encontro com Cristo. E nós vamos abrir aqui a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 23, eu quero meditar aqui no versículo 42 até o versículo 46 e deixar para a nossa meditação. E a partir daí nós vamos estar falando a respeito onde Jesus esteve entre a sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição no terceiro dia. Diz assim, Lucas capítulo 23, versículo 42 ao 46. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Nós entendemos quando nós lemos esse texto. A primeira coisa que nós temos que entender é que houve aqui nesse texto um diálogo entre Jesus e este ladrão que estava à sua direita. Esse ladrão que estava à sua direita, ele, quando você olha nos outros evangelhos, você vai perceber que ele e o da esquerda, quando eles chegaram ali, juntamente com Jesus, que era aproximadamente 9 horas da manhã, eles já chegaram ali criticando a todo momento, irado, e sempre criticando a Jesus, os dois. Só que foi passando o tempo e este ladrão da direita, ele ficou observando a pessoa de Jesus. E aconteceu um momento que ele começa a dialogar com Jesus. Então, no versículo 42, ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim. Aqui, quando nós olhamos, nós observamos e entendemos que ele começa o arrependimento. E ele disse assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse ladrão, quando ele está aqui arrependendo, o que me chama a atenção é ele falar com toda ousadia e certeza para que Jesus lembrasse dele quando entrasse no teu reino. Ele não disse: lembra-te de mim quando entrar lá no seio de Abraão. Não, ele não disse isso. Ele disse assim: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos muito bem que o reino do Senhor Jesus sempre foi, sempre será os céus em cima, não embaixo, no seio de Abraão, como muitas pessoas dizem. Sendo assim,
Então não fica muito complicado, não tem possibilidade de Jesus Cristo ele ter ido para outro lugar a não ser retornado para o seu reino. Porque o próprio ladrão aqui, usado agora quando ele está aqui arrependido, usado pelo Espírito Santo, porque se ele não estivesse aqui sendo usado pelo Espírito Santo, usado por Deus, ele não estaria se arrependendo e muito menos dialogando com Jesus e reconhecendo que Jesus Cristo, ele tinha um reino que não era dessa terra. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que ele reconhece. Então Deus que toca nele mostra para ele que realmente Jesus, o reino dele não era dessa terra, mas sim do céu. Então ele disse no diálogo aqui com Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E continua aqui os versículos dizendo, o próprio Jesus ele disse, e há muitos ensinadores da palavra de Deus que quer colocar vírgula onde não existe, que quer colocar ponto onde não existe na Bíblia Sagrada, nos estudos, e muitas pessoas, infelizmente, faz desse texto aqui, embaraça esse texto aqui, porque há várias linhas de interpretação e a maioria delas erroneamente fica batendo na mesma tecla, tentando fazer com que a Bíblia forneça algo que ela não quer fornecer para as pessoas. Então a Bíblia, nós não temos que tentar fazer com que ela nos forneça alguma coisa, não. Nós temos que observar e pedir a Deus que Deus ele nos apresente alguma coisa espiritual que ele quer apresentar para nós. Nós não podemos jamais forçar texto bíblico, palavras, versículos isolados, esse tipo de coisa para a gente tentar querer às vezes ensinar as pessoas, saber mais do que as outras pessoas. Não, a gente não pode fazer isso, usar desta forma, usar a palavra de Deus. Não podemos fazer isso. Então, aqui no diálogo é o seguinte, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso foi o que disse o ladrão da direita, o teu reino. Então está dizendo, o teu reino não é da terra, então você tem um reino. Este reino do Senhor não é aqui. Então lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E diz aqui, e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, e escurecendo o seu sol rasgou ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isso, expirou. Aqui o que nos chama a atenção, Jesus ele faz uma promessa para o ladrão, que o ladrão, o ex-ladrão, aliás, ele, porque agora converteu ao Senhor, né? Então vamos falar de ex-ladrão, não de ladrão, né? Então o ex-ladrão ali da direita, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor faz uma confirmação, dizendo assim, uma afirmação bem clara, e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o que acontece? Muitos pregadores aí começam a pregar, a dizer que Jesus Cristo ele ficou retido 3 dias, corpo, alma e espírito. Uns falam que foi para o seio de Abraão, outros falam que ficou no seio da terra, e há uma grande confusão, porque aqui o texto, quando Jesus ele disse, hoje estarás comigo no paraíso, ele não está dizendo amanhã, depois da manhã, daqui 3 dias, ele não está dizendo que é daqui 40 dias, não, ele está dizendo, e hoje estarás comigo no paraíso. Quando ele está dizendo, hoje estarás comigo no paraíso, nós precisamos de entender algo aqui. O que é? É que Jesus não tinha possibilidade, que aqui, se você for analisar, eu até quero deixar para meditação dos queridos irmãos, se você analisar capítulo 2 de João e capítulo 2, que tem a epígrafe do texto aqui, Jesus purifica o templo, do versículo 19, eu quero ler do 19 ao 22, para deixar para a nossa meditação, para começar a desembaraçar um pouco aqui desta nossa fala. Diz assim, Jesus respondendo, disse-lhe, derribai o templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Aí continua dizendo aqui o 21,
mas ele falava do templo do seu corpo. Quem falava? Jesus. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, e os seus discípulos lembraram de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, aqui é bem claro que Jesus Cristo, ele está dizendo aqui que ele derribaria o templo em 3 dias, ele edificaria o templo. Mas era algo, uma profecia que iria acontecer logo após e que era algo no sentido espiritual. O que ele derribaria é o seu templo, o seu corpo. Ele seria lançado na sepultura. E ele ressuscitaria ao 3º dia esse corpo. Então, quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, isso aí é bem claro. Então, quando o ladrão fala para ele, disse a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e ele disse, e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí você vê mais embaixo, onde nós lemos aqui no 46, que ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Então ele rende o espírito, alma, ao Senhor. E quando ele rende o espírito ao Senhor, então aqui já vai quebrar a possibilidade de que ele fica 3 dias retido com o corpo, num profundo sono, como muitos dizem. Porque, primeiro ponto que nós temos que entender que Jesus ele não seria um Deus tão forte. Quando ele venceu na cruz do Calvário, que ele expirou e disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, então ele está devolvendo a parte que é espiritual ao Senhor. Está indo para estar com o Senhor. O Senhor estava onde? O trono de Deus é onde? O reino de Deus é onde? Céus. Então, muito bem. Então, seria assim, Jesus, ele retornaria aos céus, porque ele estava rendendo a alma e o espírito a Deus, entregando nas mãos de Deus. Então, não já descarta a possibilidade de estar dormindo a alma dentro daquele corpo, para ser ressuscitado ao 3º dia. O corpo desceu à terra? Sim. O corpo desceu à terra. Foi para a sepultura? Foi para a sepultura, sim. E a alma e o espírito foram para Deus. Foi para Deus. É bem claro isso aqui. Desceu para o seio de Abraão? Não desceu para o seio de Abraão. Não tem possibilidade, porque nós vamos, se nós entendermos que desceu para o seio de Abraão, nós vamos entender que Jesus, ele mentiu aqui para o ex-ladrão da direita. Porque ele disse, hoje estarás comigo. Não disse amanhã ou depois, ou daqui 3 ou 10 ou 40 dias. Ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então, se nós dissermos que ele estava no seio de Abraão, há um problema seríssimo. Primeiro, é que ele estaria mentindo aqui para o ex-ladrão da direita. A segunda coisa é que ele ficaria então preso. Ele seria um Deus que ficaria, depois de ser vencedor de todas as coisas, preso por 3 dias num lugar chamado seio de Abraão. Ele ficaria preso, porque ele teria, de qualquer forma, ficar ali 3 dias. Então está errado também, porque Deus, na verdade, quando ele venceu na cruz do Calvário, a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, e não só isso. Ele passou, depois de vencer na cruz do Calvário, a ser um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Então, quer dizer, quando nós entendemos assim, nós entendemos que ele não ficaria retido em lugar nenhum, ele não estaria preso em lugar nenhum. Ele estaria em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí você vai me dizer, mas você tem alguma outra prova, pastor, de que ele ressuscitou no mesmo dia? Eu quero mostrar para você algo que é muito bonito aqui. Mateus, aqui no livro de Mateus, capítulo de número 27.
e versículo 53. Outro versículo que é muito interessante, que aqui não fala, irmãos, da ressurreição. Aqui está falando sobre a crucificação, se você olhar a epígrafe do texto, que é capítulo de número 27 e o versículo de número 53. Aí você vai discorrer a Bíblia e você vai ver a epígrafe desta passagem que nós vamos ler aqui, que fala sobre a crucificação de Jesus. E diz aqui, no 27, 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram muitos. Foi muitos corpos que ressuscitaram após ele dar o brado lá na cruz do Calvário, no dia da crucificação, quando ele rendeu o seu espírito a Deus, aconteceu isso. E muitos tentam distorcer a palavra de Deus, dizendo que esse acontecimento ele foi na ressurreição, após a ressurreição do corpo do terceiro dia. É outro equívoco, porque aonde que uma pessoa consegue nos mostrar na palavra de Deus que depois da ressurreição do corpo ao terceiro dia, houve corpos se levantando, porque aí teria que ser esta passagem dos corpos levantando, teriam que ser ressuscitando, teria que ser na ressurreição. Mas aqui está falando na crucificação, que tanto na ressurreição de Jesus, 53, saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, está sendo bem claro que Jesus ressuscitou no dia que ele foi crucificado e rendeu o Espírito a Deus, ao Pai. Então, logo em seguida, já aconteceu que houve a ressurreição desses corpos que se levantaram. Então, é fato. Não tem como você querer distorcer isso aqui. Então, seríamos hipócritas de querer torcer esta palavra. Então, o que acontece? Então, está dizendo claramente que Jesus Cristo ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele foi para onde? Ele rendeu o espírito e a alma ao Pai e aqueles corpos ressuscitaram. Ah, pastor, mas e aí aonde que estão agora o seio de Abraão, aquelas pessoas que estavam embaixo, se o Senhor está pregando e falando, ensinando a respeito disso aí? Eu não sei quando, a Bíblia não fala e de que forma, mas que o seio de Abraão foi transportado para o céu também. Creio eu que foi logo em seguida, quando ele rende o Espírito ao Pai, que ele vence todas as coisas, é transportado. Agora, essa localidade, estas pessoas que estavam nesta localidade, lá embaixo, elas sobem agora e ficam agora embaixo do trono de Deus, lá no paraíso, junto com Deus. E nós, quando nós lemos na palavra de Deus aqui, então não há dúvida, meus queridos irmãos. Então, o que eu estou falando aqui sobre a ressurreição dele, é de Jesus, no versículo 53 do capítulo 27 aqui de Mateus. Então, não tem como a gente distorcer isso. E logo em seguida houve ressurreição de corpos de pessoas que morreram. Então, o que aconteceu? Foi isso. Jesus, quando ele deu o brado de vitória lá na cruz do Calvário, rendeu o Espírito a Deus, a alma e o Espírito tornou a Deus, ao Pai. Ele foi a primícia, então ele vai primeiro, e logo em seguida o ladrão, ele vai também e entra no reino de Deus, entra no reino de Jesus, que está nos céus. Então, quando nós olhamos na Bíblia, não há possibilidade, não tem como a pessoa dizer que Jesus ele ficou dormindo e ao terceiro dia ressuscitou a alma e o corpo, porque ele seria um Deus que uma prisão estava aprisionando ele desta forma. Se ele fica na sepultura, preso ali por 3 dias. E também se ele tivesse que ficar lá também no seio de Abraão, seria tipo uma prisão. Agora ele não. O que eu creio, que nós lemos na palavra de Deus, é que ele,
quando ele vai ao Pai, quando ele vence no Calvário, ele venceu e ele passou a estar em todos os lugares. O que acontece depois? Ao terceiro dia, como ele tinha dito nesta profecia de João 2 aqui, onde nós lemos, ao terceiro dia simplesmente ele levanta o corpo. E há muitos que dizem assim, mas ele impediu a mulher de tocar no corpo dele. Sim, ele impede de uma forma que o corpo ainda não tinha sido levado ao Pai. Mas você vai observar que quando ele aparece aos discípulos e a Tomé, então ele olha e vê a incredulidade de Tomé, ele pede também Tomé para tocar nas suas feridas. Então Deus ele pode fazer o que ele quiser. O corpo não tinha ainda sido levado. E na verdade o corpo também ele não é levado ao terceiro dia. Porque na verdade a alma, o espírito, o Senhor vem, toma, pega o corpo e o que acontece? Ele fica aproximadamente mais 40 dias aparecendo aqui embaixo. As pessoas depois ouvem a ascensão aos céus e os discípulos presenciam a ascensão do Senhor. Então não tem possibilidade nenhuma e é algo que é antibíblico você ficar batendo nessa tecla, as pessoas ficar tentando saber muito e entrando em área que não cabe a nenhum de nós ficar mexendo em coisas que a Bíblia não nos fornece, dados que a Bíblia não nos fornece, palavra que eles tentam aplicar para as pessoas que contradiz a palavra do Senhor. Então, simples assim, não tem como Jesus, ele morre na sua crucificação ali no Calvário, quando ele é dobrado, simplesmente vai cumprir a palavra do Senhor, ele rende a alma e o espírito, ele entrega a Deus e logo em seguida também o ladrão morre, a alma também vai para o paraíso, para o reino de Deus, do Senhor Jesus Cristo, e fica sem fundamento esse negócio que Jesus Cristo ele ficou no profundo sono junto com o corpo até o terceiro dia. Então não existe isso. E também ele não desce para brigar com ninguém, para lutar com ninguém, porque senão nós estaríamos crendo em um Deus que não tem poder nenhum. Você imagina se Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele estivesse descido e ficou 3 dias, como muitas pessoas dizem, brigando para tomar chave de morte do inferno 3 dias, e também pregando a espíritos de pessoas que estão mortas, ou que sejam anjos lá embaixo. Que contradição seria isso? Um Deus que estaria pregando a palavra de Deus para anjos que já estão condenados. Isso aí é um absurdo. É um Deus que estaria pregando lá no seio de Abraão para pessoas que já são salvas, é um absurdo, que já estaria com ele, subiria com ele. E pessoas que estariam lá no lugar de tormento, no Hades, ali agora ele pregando para essas pessoas, a fim de mostrar para elas que ele venceu, sendo que estas pessoas teriam que passar no dia do juízo final, elas vão passar no dia do juízo final, vão apresentar diante dele. Argumento que não convence nenhum cristão que é dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu deixo esta palavra para todos vocês, que vocês tenham uma tarde abençoada de Deus. O nosso canal é Encontro com Cristo, meu nome é Otomíris Barbosa, pastor Otomíris Barbosa, e permitindo Deus, estaremos gravando mais vídeos. Esteja aí, se você gostou, deixa aí o seu joinha, esteja sendo membro do nosso canal, e permitindo Deus, em breve estaremos novamente com mais um vídeo aí para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Então Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.